eu falei, é mês de férias, mas não é bem assim não. Tem muita gente aí que está de plantão, estudando muito, tem que descansar. Estou conversando aqui, estou recebendo o professor de português e de redação, Marcelo Batista. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Bom, não? Tudo bem? Ó, beleza. Tem que estar, né? Vamos falar um pouquinho de métodos aí tradicionais de estudos que pode ajudar. Não só, eu falei de concurso, gente, mas é qualquer pessoa, principalmente a turma do Enem, porque o Enem vai sair o resultado agora, quinta-feira, depois da manhã. 18, né? E aí, mas já tem gente estudando pro próximo, desse ano já. E aí, ô Marcelo, que métodos que aí podem ajudar as pessoas a estudar melhor, hein? Bom, o aluno nesse momento ele tem que perceber que no mês de janeiro, às vezes, se ele tiver com algum tipo de esperança de aprovação, se ele tiver com uma expectativa bacana, de repente nem vale a pena ter um estudo muito efetivo nesse momento e utilizar, sim, essa época como uma época de mais descanso. Só que tem muito aluno que percebe, por exemplo, que já não se saiu bem no último Enem, e ele percebe que está precisando já começar a estudar para tentar, pelo menos, entrar no bolo dos que estão concorrendo às principais vagas. Se o aluno tiver, obviamente, né, com astral bom, se ele se sentir renovado e se ele gostar principalmente de estudar, não tem problema nenhum de fazer esse estudo durante essa época do ano. Às vezes a gente aprende exclusivamente que durante as férias você precisa parar completamente. E aí a gente tem um número muito grande de alunos que gostam de estudar, que fazem isso com prazer, que eles se sentem de fato como se estivessem descansando. E aí, obviamente, não teria nenhum grande problema nesse sentido. Pode estudar numa boa. Galera de concurso público, infelizmente, não existe férias, né? A gente não pode pensar nessa possibilidade. Até passar, né? Até passar. Tem muita gente que, inclusive, né, a gente estava conversando, que o pessoal às vezes começa a estudar antes mesmo de abrir o edital para o concurso, para tentar garantir essa aprovação. Então, para o pessoal de concurso não existe mesmo essa possibilidade, tem que se organizar e tem que estudar independente de possibilidade de tirar férias, né? Você que é professor de português de redação, é uma matéria, principalmente a redação, muito específica, né? A pessoa tem que, quanto mais treinar, melhor, e que muita gente tem problema com a redação, né, Marcelo? Porque a gente, antes de você, o Daniel Machado estava falando do benefício da leitura para as crianças, mas no Brasil ainda, apesar de estar crescendo, as pessoas não gostam muito de ler. E aí, quando chega na idade de fazer redação, isso reflete, né? Então, tem que recuperar o tempo perdido. Não é fácil, não. Né? Com certeza. Uma coisa que eu converso muito com os alunos é a seguinte questão. O brasileiro, em termos de leitura, ele até lê muito. Agora, a gente tem que discutir qual é o tipo de leitura que esse brasileiro lê. Porque muitas vezes você percebe que tem pessoas que leem, às vezes, texto no WhatsApp e acompanham redes sociais. Isso é uma leitura? É uma leitura. Mas muitas vezes não vai ser uma leitura capaz de gerar transformação e capaz de gerar conhecimento. A redação especificamente do Enem, ela exige muito do aluno, por exemplo, a referência a outras áreas do conhecimento. Então o aluno tem que saber muito de história, de geografia, de literatura, de física, matemática, biologia. Para isso, obviamente, a leitura é a principal ferramenta para gerar todo esse conhecimento. Parece clichê, mas que a leitura é capaz de gerar e de construir um outro mundo e oferecer uma bagagem absurda para o aluno, isso é verdade, claro. E aí tem outro detalhe também, que é a escrita, né? Você falou aí de rede social, o pessoal escreve tudo errado. Então, quando você está lendo um livro que foi editado na norma padrão, vamos dizer assim, do português, a pessoa ela vai saber que quando ela estiver escrevendo determinada palavra é com C cedilha e não com 2 S, aquela coisa toda, isso te ajuda. Exatamente. Estou aqui com o jornal aberto hoje, está até aqui na página 18 do Jornal Super de hoje, está em outros jornais, nos portais, está falando o seguinte, que mais de 70% dos estudantes que tiraram as 1000 maiores notas do Enem são meninos. Então, quer dizer, os homens estão levando vantagem em relação às mulheres no quesito aí, notas maiores na redação. Isso é coincidência, Marcelo, para você que é professor? Bom, eu não consideraria uma coincidência, não. Na verdade, no Brasil, a gente ainda tem uma grande desigualdade relacionada a gênero. Nós temos um país que ainda oferece melhores oportunidades para homens que para as mulheres. Se isso aparece no mercado de trabalho, obviamente, essa questão ela não começa no mercado de trabalho. Ela já começa desde a formação inicial, desde a educação como um todo. Então, acho que isso é fruto ainda do resquício de um país machista, patriarcal, que passa ainda por esse processo. Claro que a posição da mulher no mercado, a posição da mulher, tanto na educação quanto no mercado de trabalho como um todo, tem melhorado muito, mas ainda há um longo caminho pela frente. Mas olha só, você que dá aula, você dá aula em qual escola, você tem um curso, como é que é a sua atividade? Eu tenho uma salinha de redação, sim, na Qualu, eu trabalho no QI pré-vestibular, eu trabalho no Colégio Bernoulli. Ah, tá.
Que legal. Então, olha só, quando você está dando aula para os seus alunos na salinha, no QI ou até no Bernoulli, você convive com as pessoas dos mais variados formações, etc. Sim. Você vê aí que são, principalmente quem está no Bernoulli, são alunos de condição socioeconômica boa, então ali você tem equilíbrio de gênero. Meninos e meninas, na sua experiência, tem a mesma condição. Nessa realidade que eu trabalho, felizmente sim. Mas quando a gente vai pensar, por exemplo, na população de baixa renda, quando a gente vai pensar, por exemplo, no público com uma condição financeira pior, ainda existe aquela ideia de que o homem tem que estudar para sustentar a família, o homem que tem que se esforçar, o homem que tem que ter acesso à educação e a mulher nem tanto. Que isso, Marcelo? Não tem isso mais não? Infelizmente ainda existem situações, obviamente, de pobreza, situações de classes sociais mais baixas, Que isso, fico chocado. Eu pensei que esses 30%, de 70% a 30% aqui de notas maiores seria uma coincidência, porque eu vejo as mulheres com muito mais capacidade que o homem, principalmente para escrever, porque as meninas têm diário, as meninas elas têm mais assim, familiaridade com a escrita e tal. Você vê uns homens preguiçosos, mulher lê mais, no meu ponto de vista. Então, quer dizer, você está falando de uma forma geral no Brasil, então o pessoal não tem acesso, né? As meninas, muitas vezes, elas demonstram mais esforço, mais disciplina e mais maturidade nesse estágio da vida, Então, a principal explicação que a gente teria, ou pelo menos a minha suposição nesse aspecto, é que seja mesmo uma questão social e política também, Tem muita coisa para mudar no nosso país. Nossa, com certeza. Ô Marcelo, você falou aí da salinha, como é que você trabalha? Você trabalha individualmente? Bom, as salinhas, elas são grupos pequenos de alunos, é um grupo muito menor do que o grupo que o aluno teria, por exemplo, em um pré-vestibular, e lá eu consigo conversar com os alunos e tratá-los de uma maneira muito mais individualizada. Não chega, obviamente, a ser uma aula particular, mas é um grupo menor de alunos que buscam a aula de redação como se fosse uma aula isolada. Então eles pagam pelo curso isolado de redação. Muitas vezes o aluno não é meu aluno no cursinho, no pré-vestibular, mas quer estudar comigo. Ele tem a oportunidade, por exemplo, de fazer essa salinha que é um curso isolado. Como é que você faz para atrair hoje um aluno que está tão informatizado, vamos dizer assim, só com o smartphone na mão e tal? Hoje as aulas elas não são mais igual na minha época, Só no GIS ali, professor falando, e você tem que fazer pesquisa por conta própria. Hoje você tem internet, tem o Google aí, que não sei se atrapalha ou se ajuda. E como é que você alia a tecnologia aí no seu trabalho? Bom, eu trabalho com a tecnologia das mais diversas formas, Eu tenho um canal no YouTube chamado Aprendi com Papai, que eu tenho e discuto sobre vários temas de redação, dou dicas a respeito da redação com o objetivo de tentar democratizar um pouco do ensino. Além disso, eu tenho também um aplicativo com o mesmo nome, que é o mesmo nome da salinha, que é Aprendi com Papai. E esse aplicativo ele oferece um banco de temas de redação. O aluno, se ele quiser, ele pode digitar a redação e enviar para correção. Se o aluno quiser, ele pode tirar uma foto do texto e enviar esse texto para correção. Acho que hoje a função do professor, além de ser um facilitador do conhecimento, precisa também ser a função desse filtro para o aluno no momento de utilizar a tecnologia. É praticamente impossível hoje, na minha opinião, impedir um aluno de utilizar, por exemplo, o telefone celular em sala de aula. A gente pode até tentar, mas é muito difícil. Talvez a estratégia relacionada à tecnologia seja muito mais no sentido de ensinar o aluno a utilizá-lo de maneira certa, ensiná-lo a utilizar no momento certo que tentar proibir. A gente sabe que principalmente a adolescência é uma fase que quando a gente tenta trabalhar com proibição, talvez a coisa fique ainda mais preocupante. Então é melhor tentar utilizar essas ferramentas de uma forma produtiva para o estudo. A gente falando aí do uso das tecnologias, a videoaula agora é uma realidade que antigamente, há uns 10 anos, só quem tinha muito dinheiro que conseguia e tal. Hoje não, hoje você consegue ter acesso. Agora tem gente que até dorme, não tem essa facilidade. Tem algum macete aí para a pessoa trabalhar com isso, saber os horários e tal? Você trabalha assim também? Bom, eu trabalho com videoaula direcionada principalmente nesse canal, que tem um conteúdo gratuito. O objetivo principal, pensando lá do professor, ele tem que tentar dar a aula mais dinâmica possível, ele tem que tentar ensinar o máximo possível com o mínimo possível de tempo, tem que ter um grande poder de concisão e, obviamente, tem que conseguir transmitir a informação com muita clareza. O problema do aluno, muitas vezes, é que, como ele não tem disciplina e como ele não consegue enxergar a videoaula como uma aula tradicional, às vezes ele se perde muito mais na atenção. Uma coisa é você saber que você está assistindo um vídeo, outra coisa é você saber que o professor
está olhando para você enquanto fala. Né? As duas coisas são bem diferentes no que diz respeito à atenção. Então eu vejo sim a videoaula como uma excelente estratégia para as pessoas que são mais disciplinadas e para as pessoas que estão buscando um estudo complementar. É uma excelente maneira, às vezes, de escutar um determinado conteúdo ou de escutar sobre determinada matéria de um ponto de vista diferente do professor presencial, né? Porque você tem o seu canal, tem muitas pessoas também, tem até umas videoaulas que são pagas, etc. Cada um tem um método, né, Marcelo? Bom, na verdade, sim, no meu canal as videoaulas elas são todas gratuitas, né? Tem alguns professores que trabalham com videoaulas que são pagas, mas obviamente existe, assim como existe no mercado presencial, quando a gente olhar esse mercado de videoaulas, nós temos vários produtos diferentes com objetivos diferentes. Então o aluno ele tem que se alinhar ao que está mais próximo do objetivo dele para tentar buscar o produto ideal. Olha só, a gente falando aí a gente falou muito de redação, né? E redação realmente é uma prova assim das mais temidas, né? Não sei se porque eu fico meio se eu for fazer uma redação de Enem hoje, eu acho que eu não passo. Porque vale 1.000 pontos, parece. Sim, né? sim, 1.000 pontos. Meus filhos tirou 800 e tanto. Eu acho que eu não tiro 500, porque a gente estudou. Eu estudei jornalismo, então eu aprendi a fazer uma redação mais jornalística, um pouco diferente do que o Enem pede. E ali tem uma série de coisas, aí você tem que propor alguma coisa e etc. E os temas esquisitos aí. Os meninos ficam em pânico, não fica não? Na verdade, muitos alunos, esses que têm dificuldade, por exemplo, de leitura, que não tem tanta informação, é muito comum que o aluno praticamente entre em desespero. Muitos desistem da prova por causa disso. Mas a redação do Enem, assim como qualquer outra, é importante que o aluno entenda como que é o estilo, o que é sugerido, o que é necessário para fazer a redação, e a partir daí ele vai trabalhar diretamente com prática e leitura. É uma receita que você tem que depois entender o tema e colocar da forma... Sim, ele tem que entender basicamente quais são as características do gênero que ele vai produzir. Entendendo essas características, ele pode sim ter bastante autoria, ele pode colocar as ideias dele, mas obviamente tentando utilizar o máximo de conhecimento. Gente, estou conversando aqui com o professor Marcelo Batista, ele que é professor de português de redação. Eu vou pedir licença para ele, vou fazer um rápido intervalo. Vai chegar ali o Gustavo Lameiro com a informação do Plantão Super, eu volto daqui a pouquinho, aí vou fechar essa conversa com ele vai dar os telefones, os contatos na rede social. Quem sabe, hein, você não vai ser lá vai aprender com o papai Marcelo aqui, vai fazer uma boa prova, vai entrar na faculdade de seus sonhos. Que beleza, hein? Falta 1 minuto para as 3. Por dia, né? Sim. Mas como ele tem várias outras matérias, é uma bagagem muito grande que ele precisa adquirir ao longo do ano que ele está estudando, é importante que ele tente fazer pelo menos 2 por semana, que ele já consegue adquirir ritmo e ele consegue colocar em prática todo o conhecimento a respeito do gênero, das informações que ele adquire no cotidiano. E lê também, ele lê bastante, não só livros, mas também jornais, portais, isso é fundamental. A leitura ela é sempre capaz de ajudar na escrita, principalmente no que diz respeito a informações externas. O aluno que lê mais, ele vai trazer muito mais bagagem de conhecimento para o texto, com certeza, né? E hoje a gente tem que ler, sabe por quê? Tema da redação. Cada ano o pessoal vem com um tema diferente e se você nunca ouviu falar, foi igual esse ano falando sobre os surdos, mudos e etc. Tem gente que não sabe nem o que é Libra. Quando eu leio Libra lá, fico pensando que era dinheiro lá da Inglaterra. Vários alunos neste ano eles ficaram muito preocupados na hora de discutir sobre a questão educacional dos surdos, porque muitos fizeram essa confusão simples, inclusive, em vez de falar de Libras, eles falaram do Braille. Eles fizeram esse tipo de confusão e ficaram muito receosos em relação à nota, né, que está quase saindo. E para quem não sabe, a Libras é a linguagem brasileira de sinais, como os surdos mudos eles se comunicam, e o Braille aí já é para o cego. Sim. Aí é o cego que vai ali, as pessoas têm deficiência visual, eles conseguem ler com a ponta dos dedos. É muito legal, né, cara? Porque, Marcelo, a gente que graças a Deus enxerga, fala, escuta, a gente não sabe como é difícil para as pessoas que não têm essa capacidade de poder perceber as coisas, tendo que ler com a ponta dos dedos, é tão difícil. Para a gente é quase que impossível. E foi bem discutida, mas para a gente que não tem, não lê muito, muita gente deve ter zerado essa redação. Com certeza, esse tema especificamente pegou muita gente de surpresa. É o que eu gosto de falar, que na verdade o Enem
na última aplicação, ele cobrou, não foi um tema, foi praticamente um subtema, né? Muita gente estava esperando, por exemplo, que eles tratassem a respeito da questão da acessibilidade. Sim. E aí pegaria todas as múltiplas deficiências para tentar discutir sobre a inclusão desses indivíduos. Mas eles se aprofundaram demais em uma determinada questão, que foi o que gerou muita dificuldade para muitos alunos. Tá certo. Só mais um detalhe aqui, a gente falando de prova de Enem, eu lembro uma vez, aí não sei se foi Enem, que a prova falava sobre o lazer, teve gente que pensou que era o laser, aí... É difícil. Foi uma loucura, tem que estudar. Ô Marcelo, a gente falando de redação, mas tem também o português. O português é talvez uma das matérias mais difíceis que tem, porque a gente está falando da norma culta, mas hoje nas redes sociais o pessoal escreve de qualquer maneira, né? Sim. Põe lá o K e... De vez em quando eu fico tentando entender o que a pessoa quis dizer, eu não consigo entender. Mas então o pessoal mais novo, eles colocam um D mais um mais, sei lá o que é, obrigado é um OBD, eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí, quando a pessoa vai passar por uma prova mesmo, vai cobrar dela coisas que são, vamos dizer assim, da norma culta, etc. Como é que você trabalha isso com os mais novos hoje? Bom, na verdade, os estudos mais modernos da linguagem, eles não condenam de maneira alguma essa linguagem utilizada na internet, né, que seria o internetês. O que a gente pode discutir muito a respeito desse usuário de internet, das pessoas que às vezes utilizam um vocabulário muito específico, é que o aluno que consegue dominar a norma culta padrão, ele precisa ser uma pessoa que vai conseguir variar os tipos de linguagem de acordo com o contexto. Sim. Então, por exemplo, se o aluno quiser escrever o demais com o demais e ele tiver em um ambiente virtual que aceite esse tipo de linguagem, eu não posso nem dizer que ele está escrevendo errado. Inclusive, talvez seja até mais adequado, dependendo do contexto, ele utilizar a linguagem da internet. O problema é quando o aluno tem a dificuldade de esquecer essa linguagem da internet quando ele passa para um texto escrito. Claro, tem algumas pessoas que têm esse tipo de dificuldade, mas os alunos que já começam a dominar a norma culta, geralmente quando chega no contexto de prova, ele já consegue fazer essa diferenciação. E aí não é tão problemático. Deixa eu fazer uma correção aqui, ó, veio lá de Caeté. O Michel Vercelles de Caeté. Rogério, correção, não é linguagem brasileira de sinais, não, e sim língua brasileira de sinais. Ó, que bom, obrigado. E tá vendo, é vivendo e aprendendo. Tem mais gente participando aqui. O Luciano Carelli, abraço pro Luciano. Camila Kiff está me falando aqui, ó, que teve uma manifestação agora interrompendo o trânsito na Avenida João César de Oliveira, perto do Centro Iria Diniz, é um centro de saúde Iria Diniz, bairro Eldorado, em direção à cidade industrial. Então, se você está na João César de Oliveira, fique atento aí que o protesto pode atrapalhar bastante aí a sua vida. Tem que evitar o local. Estou conversando com o Marcelo Batista, professor de português e de redação. Além da redação, o Marcelo, qual que é a matéria mais difícil aí que geralmente o pessoal que está estudando para Enem, principalmente, concurso nem se fala, que tem que pegar mais pesado? O grande desafio, além da redação do português, para os alunos, certamente é a matemática. A matemática, o brasileiro como um todo tem muita dificuldade nessa disciplina, e no Enem ele tem 45 questões de matemática. Puxa. Então, muitas vezes os alunos têm dificuldade, primeiro, de conseguir fazer todas essas questões com qualidade, e a prova do Enem, ela naturalmente tem questões fáceis, médias e difíceis. A maior parte dos brasileiros tem uma dificuldade muito grande de fazer as questões difíceis de matemática. Obviamente por questões relacionadas ao ensino de baixa qualidade e, claro, tem questões relacionadas ao tempo, questões relacionadas à própria dificuldade mesmo da matéria, né? E você falou de matemática e tem muita coisa da matemática que depende do português. Se a pessoa não sabe interpretar lá, ela vai responder. Inclusive, muita gente tem problema em questões não só de matemática, como de várias outras disciplinas, por dificuldade de entender o enunciado. Aí a gente já entra em outro problema, né? O Brasil tem um número considerável de analfabetos funcionais. Então, muitas vezes as pessoas conseguem ler, mas elas têm dificuldade de entender o significado do que elas estão lendo. E aí uma pessoa dessa, quando vai fazer o Enem, obviamente não vai ter um resultado satisfatório. Quem não tem condição de pagar um cursinho, de entrar numa aula particular, o que você aconselha a fazer? Eu aconselho, caso essa pessoa tenha acesso à internet, que ela busque sim essas possibilidades virtuais. Hoje a gente tem muita coisa gratuita ou muito barata que é muito acessível para grande parte da população. Tem que ter disciplina, tem que ter boa vontade e
estudando aos poucos e vendo qual o tipo de progresso que ela consegue alcançar. Claro, óbvio, evidente, que o ideal é que essa pessoa consiga investir numa educação de qualidade, numa educação presencial e utilizar a internet principalmente como um suporte e como um meio auxiliar. Mas para as pessoas de baixa renda existe essa possibilidade de utilizar a internet e existem também cursinhos comunitários, existem pré-vestibulares que às vezes têm mensalidades muito mais baixas que podem auxiliar também. Para a gente que está aí nos escutando, o pessoal que está nos escutando, o professor Marcelo, ele tem no YouTube um canal bem legal, Aprendi com o Papai. E ele estava me explicando aqui como é que veio esse nome tão legal. Como é que foi, Marcelo? Conta para o pessoal. Bom, eu tive uma aluna no ano de 2011, que foi meu primeiro ano com as salinhas de redação especificamente. Inclusive, se ela estiver escutando a gente, um abraço para Gabriela Pimenta. Ela passou em vários vestibulares de medicina. E aí, quando chegou lá pro terceiro, quarto vestibular, eu falei assim, nossa senhora, você tá sempre passando, com quem que você aprendeu, hein? Ela falou, aprendi com o papai. E aí ela riu, eu ri também. Ela escreveu num papel e tirou uma foto, escrito aprendi com o papai. E aí, a partir daí, os alunos naturalmente começaram a tirar essas fotos, me mandar também, e eu comecei a publicar essas fotos. E aí, quando eu percebi, eu falei, putz, acho que esse nome pegou, né? Eu vou utilizar esse nome. E esse hoje é o nome que eu uso para todas as plataformas. Para o aplicativo de redação, para o canal no YouTube, para a minha salinha. Então, buscou Aprendi com o Papai e já consegue achar a maioria dos meus contatos aí. Então, gente, você pode baixar o aplicativo Aprendi com o Papai, você pode entrar no canal no YouTube, tem também a salinha. A salinha como é que funciona? Onde que é? A salinha ela funciona na Qualu, que é um espaço em Belo Horizonte muito bom para hospedar salinhas de alto desempenho. Fica aqui na Savassi. A gente oferece, né, essas aulas para um público um pouco mais reduzido, para poucas pessoas. O aluno que quiser mais informações é só ele me achar lá no Instagram, procura por Aprendi com o Papai, que ele vai achar todas as informações de todas as turmas, que é o mesmo nome do canal. Quer me achar nas redes sociais, busque por Aprendi com o Papai que vocês vão me encontrar. Mas, gente, que beleza, tá aí o professor de português e redação Marcelo Batista, vai lá no @Aprendi com o Papai, vai no YouTube, tem um aplicativo também, e lá você vai ter muita informação, os detalhes aí das salinhas, né, da salinha, tem também aí detalhes no YouTube, aulas mesmo, no aplicativo para redação também, né, Marcelo? No aplicativo eu ofereço um banco de temas inéditos de redação e no canal no YouTube várias dicas, várias aulas e várias discussões a respeito dos temas. Você fez Enem esse ano? Neste ano eu não fiz, no ano passado eu não fiz. Eu fiz o Enem para conhecer a realidade do aluno no ano de 2013. Eu fiz o Enem. É até ruim falar isso porque eu achei uma experiência horrível. Assim, o tempo é muito corrido, tive dificuldade de administrar todo esse tempo, que foi uma situação um pouco mais difícil, né? E quanto você tirou na redação? Na verdade, quando eu disse que a prova é muito difícil e que ela é muito complexa, quando eu fiz o Enem, eu tirei 880 na redação. E eu caí numa armadilha, e olha como é que as coisas são engraçadas, né? Que eu mesmo falo com os alunos. Eu escrevi o meu texto tranquilamente no rascunho, aí na hora de passar limpo, não coube o texto inteiro. E aí eu perdi ponto porque faltou um pedaço da proposta de intervenção, perdi exatamente na competência 5 da proposta de intervenção. Então, assim, tem que se preparar, não tem jeito, e tem que ficar atento principalmente aos pequenos detalhes. Até no rascunho. Até no rascunho. É para isso que precisa, gente. A gente precisa de gente que sabe para orientar a gente. O Marcelo, depois que passou isso, com certeza são 5 anos. Sim. Agora os alunos dele já estão mais bem preparados. Com certeza. Tá certo. Marcelo, muito obrigado, prazer, viu? Eu que agradeço, gente. Um abraço. Sucesso. Entra lá, gente, no @Aprendi com o Papai. Não é coisa de baiano, é de mineiro mesmo. Nós somos todos mineirinhos aqui. São 3h16, vamos rápido.